Olá, bem-vindos. O primeiro passo para a criação dos dados cadastrais relacionados à engenharia é a definição de itens. Engenharia, itens. Um item dentro do ambiente Drummer é uma denominação genérica dada a um produto acabado, conjunto, subconjunto, montagem, submontagem, artigo, material, componente, matéria-prima ou, eventualmente, qualquer outro nome que você possa lembrar, independente de sua origem ou processo de obtenção. Trata-se de uma entidade extremamente importante, uma vez que está ligada a praticamente todas as operações da empresa, como, por exemplo, o que se compra, se produz, se vende, se devolve, etc. O atributo mais importante de um item é o seu código, que é único e exclusivo, tal qual um RG ou CPF. Jamais poderá haver o mesmo código para itens diferentes. Além do código, existem vários outros atributos destinados a descrever e categorizar itens. Esses atributos são provenientes de áreas distintas, engenharia, planejamento e programação. Inclusive, o cadastramento de um item no Drummer é feito por grupo de atributos, como pode ser visto nessas guias aqui, planejamento, programação, planejamento de compras, etc. De uma forma geral, o cadastro de itens ele é importado do RP. Então existe esse cadastro dentro do RP, por interface nós trazemos esse cadastro para a base do Drummer. Então, associado a um item, vocês podem perceber uma coisa interessante. Aqui existe o saldo disponível. Esse saldo disponível é um dado transacional, porque depende da movimentação de estoques, de entrada e saída do estoque, que houve dentro lá do RP para esse código. Então nós temos dados cadastrais e dados transacionais relacionados ao item. Mas de uma forma geral, todos esses dados eles vêm lá do ERP. Mas nada impede que você crie códigos diretamente aqui na base de dados do Drummer. Como é possível fazer isso? É muito simples. Vamos criar um código novo. Eu venho aqui e vou incluir um novo registro. Então ele abriu aqui embaixo, eu preciso fornecer um código. Então vamos criar um produto aqui chamado PA1000. Qual que é a descrição? Produto acabado, teste. O que mais que eu preciso informar aqui? Eu preciso informar qual é o tipo dele, que pode ser fabricado ou comprado. Aqui define a origem, se ele é adquirido de um fornecedor externo ou se ele é produzido internamente. Nesse caso aqui é um item fabricado. Qual a unidade de medida? De que forma ele é mantido no estoque? Em que unidade? Nesse caso aqui eu vou colocar peça. Inclusive essa tabela de unidades de medidas aqui, ela deve ter sido previamente cadastrada. Nós podemos acessá-la diretamente através desse ícone de 3 pontinhos. Lá ele já caiu na tabela de unidades para a gente ver o que eu tenho cadastrado. Então lá tem o código, a descrição e o tipo da unidade. Este campo tipo ele é particularmente importante uma vez que ele define a regra a lógica de arredondamento de quantidades. Então pode ser uma unidade decimal, tipo assim, quilograma, ou inteira, peça, unidade. Né? Voltando um pouco aqui na tela de itens, então veja só, eu forneci esses dados básicos, código, descrição, tipo e unidade, e aqui eu já posso salvar. Então veja, esses foram os 4 campos básicos, né, que eu tive que fornecer aqui para criar um novo código. Poxa, mas e todos esses outros campos aqui das outras áreas? Veja, todos eles já assumiram um valor inicial de forma automática. Nós chamamos isso de valores default. Então você não precisa informar todos esses campos aqui das outras guias para você cadastrar um novo código. Basta informar o código, a descrição, o tipo e a unidade de medida. É claro que todos os outros parâmetros são importantes, mas nós vamos abordá-los em momento oportuno quando estivermos tratando dos outros modos de planejamento, programação, compras e assim por diante. Ok, uma vez que nós criamos esse código, um ponto também interessante nessa tela aqui é a forma de consulta. Então vamos voltar aqui para o início do arquivo. O que eu posso fazer aqui? Nesse browser aqui, nesse grid que aparece todos os códigos do cadastro, eu poderia, por exemplo, fazer alguns filtros. Eu quero ver só os itens comprados. Então eu faço a seleção aqui e aqui ele apresenta só os itens comprados. Da mesma forma, fabricados ou ambos. Né?
Uma outra consulta também que é bastante interessante, e ela é mais específica, eu posso vir aqui nessa lupa e selecionar por um critério de seleção do tipo, olha, eu quero todos os itens cuja descrição aparece as duas letras TO. Isso tem que aparecer de uma forma parcial em qualquer posição. Então, quando eu pesquiso aqui, olha, apareceu todos os produtos que têm TO na descrição. Serve para você focar uma pesquisa e ir diretamente naquele tipo de item que você está precisando procurar. Okay? A hora que eu clico aqui, ele já seleciona o item aqui e posiciona aqui no grid. De uma forma geral, isso eu queria passar para vocês, como se faz esse cadastro, qual é o conceito do item. Os demais parâmetros que a gente viu aqui relacionados a planejamento e programação, com certeza nós vamos estar abordando isso em outros vídeos, né? Mas esse seria o básico assim, para você fazer o cadastramento de itens, que eu diria assim, a entidade mais importante se nós pensarmos nos dados cadastrais relacionados à engenharia. Tudo começa com a definição do item. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.